sem microfone aqui, então espero que esteja dando para todo mundo ouvir aí também, aqui também, e lá em casa, né? Mas o importante é que estamos juntos aqui mais uma noite para a gente louvar o nosso Deus, adorar o nosso Senhor, ouvir a palavra dele, conversar com ele também. Então a gente vai conversar um pouquinho antes de iniciar o nosso louvor através das músicas, vamos louvar através das nossas orações. Então fique de pé, falar com o nosso Deus. Você aí na sua casa também, meu irmão, meu amigo, feche seus olhos aí e vamos conversar com o nosso Deus, vamos abrir o nosso coração para Ele e deixar Ele falar também aqui dentro do nosso coração. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa noite. Te agradecemos, Deus, por estarmos na Tua presença, por podermos fazer isso, Pai, por termos essa liberdade, Deus, de abrir nosso coração diante do Senhor, Pai, de pedir, Pai, para o Senhor olhar lá dentro, Senhor Deus amado, adentrar, Senhor Deus, a nossa alma, adentrar para o nosso espírito, Senhor Deus, e tocar com a Tua mão, Pai, aonde quer, ou aonde requer, Pai amado, cuidado que o Senhor sabe, Pai, de cada um, Senhor, de cada coração, de cada vida, de cada pessoa, Pai amado, que está aqui presente ou que está em sua casa, Pai, que está em sua residência, Senhor Deus. Olha, Pai amado, para essa vida, olha, Senhor Deus amado, para esse coração, Senhor Deus. Sara as feridas, Pai, sejam elas físicas, Deus, ou espirituais. Nós cremos, Deus. Nós cremos no agir do Senhor. Amém. Nós cremos que o Senhor pode, Pai amado, e tem, Senhor Deus amado, curado, tem transformado, Pai, tem, Senhor Deus amado, sarado, Pai, tem fortalecido, tem enchido, Pai, de alegria, Pai amado, coração triste, Pai, coração desanimado, coração medroso, Senhor Deus, o Senhor tem dado força, tem dado coragem, tem fortalecido, Deus. Nós te agradecemos, Deus, por isso, te louvamos porque temos a certeza que estamos sendo ouvidos pelo Senhor agora. Amém. Embora, Deus, não mereçamos nada do Senhor, Pai, embora, Pai, sejamos ainda pecadores, Pai, sabemos e sentimos, Pai, que somos redimidos em Cristo Jesus, que fomos e somos lavados, Pai, diariamente, Senhor Deus amado, através do perdão, da graça, da misericórdia do Senhor, Deus. Nós te louvamos, Pai, te agradecemos por isso, pedimos que o Senhor aceite, Pai, nosso louvor. Amém. E a nossa oração nessa noite, Pai, que possa chegar ao Senhor com um cheiro suave, com um cheiro agradável, que seja sincero, que parta com sinceridade da nossa boca e do nosso coração, mesmo com todas as coisas, Pai, que o Senhor tudo vê, Pai. Em nome de Jesus, Deus, nós te agradecemos e te pedimos, Pai. Amém. 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 A gente vai louvar o Senhor, eu vou pedir para quem está aqui, acompanhe. Era para ter a bateria aqui, teve um problema, então vocês fazem a bateria nas palmas, pode ser? Amém. Vai ficar assim. Bora. Em tua verdade
possa clamar a Deus pela tua aflição, por aquilo que te angustia. Momento de estarmos juntos aqui orando e também divulgando isso para que outros irmãos possam orar também. E as ofertas também, né, pastor? Os irmãos trouxeram. Os irmãos que trouxeram as ofertas também podem estar trazendo enquanto a gente canta, enquanto a gente louva o Senhor. Se você trouxe, esse é o momento de trazer e depositar os pés do Senhor também. Amém. Amém?
Luciano tem a palavra. Boa noite a todos, boa noite a todas. Graça e paz. Amém. É muito bom, depois de um longo e tenebroso inverno, estarmos aqui reunidos, tanto com os irmãos e irmãs que estão aqui no templo, quanto com os irmãos e irmãs que estão assistindo pela internet, que vão assistir esse vídeo mais tarde. É sempre bom, eu conheço que eu estava com saudade de estar com vocês aqui. Sem mais delongas, eu peço aos irmãos e irmãs que abram as suas Bíblias em Apocalipse. Não se assustem, tá pessoal? Apocalipse mesmo. Capítulo 2. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 7. Apocalipse 2. A partir do verso de número 1 até o verso 7. É a carta da igreja em Éfeso. Amém? Diz assim a palavra de Deus, eu leio na Nova Versão Transformadora. Escreva esta carta ao anjo da igreja em Éfeso. Esta é a mensagem daquele que segura na mão direita as 7 estrelas, daquele que anda entre os 7 candelabros de ouro. Sei de tudo que você faz. Vi seu trabalho árduo, sua perseverança, e sei que não tolera os perversos. Examinou as pretensões dos que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriu que são mentirosos. Sofreu por meu nome com paciência, sem desistir. Contudo, tenho contra você uma queixa. Você abandonou o amor que tinha no princípio. Veja até onde você caiu, arrependa-se e volte a praticar as obras que no início praticava. Do contrário, virei até você e tirarei seu candelabro do seu lugar entre as igrejas. Mas há isto a seu favor. Você odeia as obras dos nicolaítas, como eu também as odeio. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vitorioso, darei o fruto da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Vamos orar mais uma vez? Pai, eis aqui mais uma vez a Tua santa palavra, a Tua Escritura sagrada que tem, no transcorrer dos séculos, Pai, falado aos nossos corações, transformado as nossas vidas, nos exortado, nos ensinado, nos dado esperança em meio aos momentos difíceis. Obrigado, Deus. Obrigado pela dádiva que o Senhor nos concede, temos em nossas mãos a Tua palavra. E eu te peço, Senhor, que mais uma vez, como tem sido, desde a minha conversão, que o Senhor fale ao meu coração, fale ao coração dos meus irmãos e irmãs, e que a gente possa, ao refletir sobre a Tua mensagem, conhecer um pouco mais do Senhor e conhecer um pouco mais daquilo que o Senhor espera de nós. Eu te louvo, eu te exalto, no nome do seu Filho Jesus. Amém. Amém. Irmãos e irmãs, quando eu recebi o convite para estar com vocês aqui essa noite, para poder falar um pouquinho da palavra de Deus, para conversar com vocês a respeito da Bíblia Sagrada, eu confesso que talvez também devido ao longo tempo sem fazer isso na igreja, eu tenha ficado bastante preocupado. Fiquei bastante preocupado, na verdade. Quando o pastor Eli entrou em contato comigo, veio logo à minha mente aquilo que sempre vem à mente, acho que da maioria dos pregadores quando recebem um convite. O que eu vou dizer à igreja? O que eu vou falar a
aquelas pessoas que estiverem presentes e conectadas naquela noite, que possa trazer algum tipo de mensagem de Deus, algum tipo de palavra que possa dar ânimo a essas pessoas. E eu me lembrei, como invariavelmente acontece, das aulas que nós tínhamos aqui de pregação com o pastor Ricardo, quando ele era pastor aqui da igreja. Ele fez alguns, digamos assim, simpósios a respeito de pregação e tentou nos ensinar a pregar, não sei se funcionou comigo, mas uma coisa eu guardei que ele sempre nos dizia. Ele dizia assim, especialmente para quem não é pastor como eu: quando você for convidado a pregar em uma igreja, ainda que seja a igreja que você congrega, ela não é o seu rebanho. Então, atente-se a algo, leve uma palavra de esperança. Leve uma palavra de esperança. E com isso em mente, eu fiquei pensando, como levar uma palavra de esperança em meio àquilo que a gente tem vivido. Eu fiquei pensando assim, pastor Ricardo, o senhor não imaginava isso. Como apresentar uma mensagem de esperança no tempo que a gente está vivendo. Num tempo em que a gente tem enfrentado uma pandemia, num tempo que a gente tem, pelo menos nos últimos dias, visto pelo menos 500 a 600 mortes por dia, em que no Brasil 3 milhões de pessoas ficaram desempregadas, entre elas este que vos fala. Como trazer uma mensagem de esperança sem se esquecer de que a pandemia ainda não acabou? A gente tem vivido os efeitos dela, a gente tem visto pessoas morrendo. Talvez você pense assim: ah, Luciano, não é tão complicado assim, porque para mim está tudo bem. Está tudo bem essa questão da pandemia. Ninguém na minha família ficou doente, eu não fiquei doente, eu não perdi ninguém. Eu não perdi o meu emprego, as coisas estão boas na minha casa, mas não é praga nem profecia, irmão e irmã. As coisas podem mudar. Invariavelmente as coisas mudam. Eu lembro como se fosse hoje, não tem a ver com a pandemia, mas eu tinha 28 anos, era um dia dos namorados, uma noite dos namorados. E eu estava me preparando com a minha esposa e as minhas filhas. A Manu era bem pequenininha na época, para irmos a uma festa. Todos felizes. Eu tinha um bom trabalho, eu tinha uma boa casa, na minha família estava tudo bem, um casamento muito bom, até hoje é muito bom. E de repente toca o telefone. E quando eu atendo, do outro lado ali, alguém dizia assim: Lu, o Rô morreu. Para quem não sabe, Rô é o Rogério, meu irmão do meio. Ele tinha sido assassinado poucos instantes antes daquela ligação. Desde aquele dia, a minha vida nunca mais foi a mesma. Estava tudo bem e não ficou bem. Então, ainda que a sua vida esteja um mar de rosas, um céu de brigadeiro, sinto informar, as coisas podem mudar. Nós já temos vivido momentos difíceis. Se para vocês não tem impactado, as coisas podem mudar. E é para situações assim que não só a carta que nós lemos, mas o livro de Apocalipse foi escrito. A igreja vivia um período muito difícil, muito complicado, em que era perseguida de verdade, em que sofria perseguição, em que as pessoas não tinham onde trabalhar, em que as pessoas eram muitas vezes levadas a negar a sua fé para não serem mortos e mortas. E Jesus pede a João que escreva o livro de Apocalipse para trazer esperança a ele. Eu acredito, irmãos e irmãs, que mesmo em meio a situações difíceis como as que a gente tem enfrentado agora, para a maioria de nós, ninguém aqui tem mais de 100 anos ainda, eu acho, para a maioria de nós é a primeira vez que a gente enfrenta uma situação dessa. Eu acredito que mesmo assim é possível ter esperança em meio a momentos difíceis como a gente tem enfrentado. E creio que esse texto que a gente leu, esse pequeno trecho das Escrituras, trazem para a gente algumas razões pelas quais a gente pode ter esperança. A gente pode olhar e pensar: existe um futuro pela frente.
Existe algo no qual eu posso realmente me apegar. Existe algo que eu posso olhar e falar assim, olha, ainda existe esperança. E eu creio que esse texto traz para a gente algumas razões para a gente ter esperança. A primeira dessas razões a gente pode ver aqui no verso 1 do texto que a gente leu, que diz assim: escreva esta carta ao anjo da igreja em Éfeso. Esta é a mensagem daquele que segura na mão direita as 7 estrelas, daquele que anda entre os 7 candelabros de ouro. Mas, Luciano, o que é esse negócio de 7 estrelas e o que é esse negócio de 7 candelabros de ouro? O próprio livro do Apocalipse nos explica o que é isso. No capítulo 1, no verso 20, em que diz assim: este é o significado do mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita, dos 7 candelabros de ouro. As 7 estrelas são, esse é difícil de entender, os anjos das 7 igrejas. Porém, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Olha só que interessante aqui, embora a gente não consiga entender completamente o que seria o anjo da igreja, existem várias tentativas teológicas de entender isso. Para alguns são os responsáveis da igreja, porque a carta está sendo escrita ao anjo, ao mensageiro da igreja. Para alguns tem outras conotações mais espirituais. Mas eu queria que você prestasse atenção no que diz os 7 candelabros são as 7 igrejas. Por quê? No texto que a gente leu, o verso 1 diz assim: aquele que anda entre os 7 candelabros de ouro. O que Jesus está dizendo é: eu estou com a igreja, eu estou com o meu povo, eu ando em meio a vocês, eu caminho com vocês. Eu não sei vocês, mas sempre que eu faço qualquer tipo de leitura bíblica, eu costumo pensar na minha vida. E ao pensar nesse texto, eu lembrei de um amigo meu de infância, o Rogério, xará do meu irmão, Rogério Cardoso. A gente chama ele de Rogério da Dona Lila, porque Dona Lila era a mãe dele. E o Rogério Cardoso ele era um pouco mais velho do que eu. Eu nasci em março de 76, ele nasceu em novembro de 76. Embora não pareça, quando criança eu era bem mirradinho, pequeno, magrinho, frágilzinho, chorão. E esse Rogério ele dizia o seguinte: sempre queria me chamar para brincar, ele falava assim, toma cuidado, toma conta do meu filho. Ele falava assim: Dona Vanice, fica tranquila, isso já criança, está comigo, está com Deus. Não era bem assim, está comigo, está com Deus. A gente também fazia algumas coisas que não eram muito corretas e tal, mas ele era um amigo que eu podia confiar. E isso foi transcorrendo durante a minha vida, na adolescência, na juventude. Eu tinha uma situação feliz para celebrar, para comemorar, estava lá o Rogério. Acontecia alguma coisa, eu quebrava um braço, machucava uma perna, estava lá o Rogério. Alguém queria me bater, estava lá o Rogério. Eu queria bater em alguém, estava lá o Rogério. Falava, não bate. Ele sempre estava presente na minha vida. E é isso que Jesus fala no verso 1. Eu estou entre os 7 candelabros, eu estou andando com a igreja. Nos momentos felizes, eu estou com a igreja. Eu estou com os meus seguidores, eu estou com os meus discípulos, eu estou com as minhas discípulas. Nos momentos tristes, eu estou com os meus discípulos. Vocês são meus filhos, vocês são minhas filhas, eu estou com vocês. É o que diz aqui o verso 1. E é interessante que essa palavra que Jesus disse, para a gente tem que buscar o capítulo 1, verso 20, para entender o que são os 7 candelabros. Na leitura do Apocalipse era algo claro para a igreja de Éfeso. Quando eles leram esse verso 1, eles entenderam que Jesus estava com eles. Que eles estavam passando por momentos difíceis, estavam passando por perseguições, mas Jesus estava com eles. É como o salmista dizia lá no Salmo 23, no verso 4: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Jesus está conosco, mesmo nos mais terríveis dias que a gente vem a vivenciar.
E por que isso é importante a gente entender, irmãos? Luciano, está difícil o meu casamento, mas Jesus está com você lá. Tenho passado por algumas dificuldades no meu trabalho, Jesus está com você. Tenho passado por lutas, Luciano, até na igreja, Jesus está com você. Uma coisa que chama atenção também aqui é o verso 5. E isso a gente precisa estar atento. Diz assim o verso 5, tá? Veja até onde você caiu e arrependa-se, e volte a praticar as obras que no início praticava. Do contrário, virei até você e tirarei seu candelabro do seu lugar entre as igrejas. O que Jesus está dizendo aqui? Olha, ele diz que ele tem contra a igreja, no começo, no verso anterior, e ele diz assim: se você não se arrepender, se você não quer que eu faça parte da sua vida, vivendo de acordo com os meus preceitos, eu vou deixar você por sua conta. Então é claro que Jesus ele quer abençoar a minha vida, quer abençoar a sua vida, quer cuidar de mim, quer cuidar de você durante os momentos difíceis, mas a gente precisa querer a presença de Jesus nas nossas vidas. Jesus ele não vai então sair invadindo. Se você vive uma vida distante de Jesus e quer a companhia dele, ou você quer a companhia, ou você quer viver a vida distante de Jesus. Não dá para ter as duas coisas. Você precisa convidar Jesus para fazer parte do seu casamento, da sua família, da sua igreja, do seu ministério, do seu trabalho. Esses dias, essa semana, a gente teve uma alegria muito grande, né? A nossa filha mais velha, Ana Clara, ela se formou. Ela se formou como bacharela em design. Assim que fala, bacharela em design. Só que assim, para quem conhece a nossa história, a nossa vida, não foi algo tão fácil. A Ana Clara teve um problema muito grave no ano passado de saúde, e por isso ela teve que trancar a faculdade. Ela trancou o curso para tratar da saúde. Passado esse problema de saúde, a Ana Clara teve que retomar as disciplinas que faltavam, e uma delas era o trabalho de conclusão dela. Só que com a pandemia, esse trabalho de conclusão foi feito à distância, remotamente. E aí ela estava com bastante dificuldade em metodologia científica, uma série de outras coisas. E ela disse assim: pai, eu estou com dificuldade, porque à distância, a orientação do TCC, eu não estou conseguindo entender. Você me ajuda? Eu disse: claro, filho, eu vou orientar você no TCC. Vou te dar as dicas do que você precisa fazer. Vou mostrar que livros você precisa ler, onde você vai buscar os artigos para fundamentar o seu trabalho. E a Ana Clara conseguiu fazer com a minha orientação. Se ela não tivesse contado para mim, eu nunca saberia que ela estava com dificuldade. Quantas e quantas vezes a gente está enfrentando lutas, a gente está enfrentando dificuldades e a gente não chama Jesus para ajudar a gente. Senhor, está difícil aqui, me ajuda. Então eu queria te exortar, meu irmão e minha irmã. Não sei o que você tem vivido, não sei o que você tem passado. Sei que deve estar muito difícil, porque está difícil para todo mundo. Chama Jesus para fazer parte disso, meu irmão, minha irmã. Porque Ele quer estar com você. Seu casamento está com dificuldade, chama Jesus. Está desempregado, está difícil sustentar a família, chama Jesus. Está com problema com seus familiares, você está se resguardando da parentela, eles não estão, está difícil, não quer isso, não quer aquilo, chama Jesus para fazer parte da sua família. E eu tenho certeza que Ele não vai dizer não. Porque lá em Mateus, no capítulo 28, Ele diz assim: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então essa é a primeira razão para que a gente continue tendo esperança. Se nós quisermos, Jesus está conosco. A segunda razão, meu irmão e minha irmã, é que se você olha para esse mundo e você não consegue se aquietar, você olha para o sofrimento das pessoas, você olha para as coisas tomando um rumo totalmente diferente daquilo que a gente imagina que Jesus quer. Isso incomoda o seu coração, isso faz com que você tenha atitudes para tentar melhorar esse mundo. Você pode ter esperança. Porque talvez você conheça aquele ditado: a justiça é cega. O ditado "a justiça é cega" não quer dizer que a justiça não está vendo as coisas que estão acontecendo, não é isso? Quer dizer que a justiça é imparcial, que ela não toma partido, não que ela não está vendo o que está acontecendo.
Mas muitas vezes a gente tem a impressão de que a justiça é de verdade certa. A gente vê desigualdade social, a gente vê pessoas sofrendo, a gente vê gente lutando para sobreviver e não se faz justiça. E a gente fica incomodado. Se você ainda se sente incomodado com isso, ainda há esperança. Ainda há esperança. Eu costumo brincar que a igreja nos ensina bastante, porque existe um ônus e um bônus de se viver em comunidade. Quando a gente vive em comunidade, quando uma pessoa se alegra, é festa, todo mundo se alegra. Nasceu o bebê da irmã fulana, todo mundo faz festa. Perto ou longe, todo mundo se alegra. Mas também tem o ônus que é, quando alguém sofre, todo mundo sofre junto. E a gente não pode perder isso. Olha só que interessante que Jesus fala a respeito da igreja de Éfeso. Ele diz assim, verso de número 2. Sei de tudo que você faz. Vi seu trabalho árduo e a sua perseverança. E sei que não tolera os perversos, os injustos. Examinou as pretensões daqueles que se diziam apóstolos, mas não são. E descobriu que são mentirosos. Sofreu por meu nome com paciência, sem desistir. A igreja, apesar das lutas, apesar das dificuldades que o primeiro século trazia para a igreja, ela não se conformava com a maldade das pessoas e com os falsos ensinos. Ela continuava combatendo essas coisas. Talvez você diga assim, Luciano, legal, mas para a gente é tão difícil, as coisas parecem tão grandes, as injustiças que a gente vê. A gente vê tantas coisas acontecendo que a gente fica com dificuldade de ser um sinal do reino em meio a tudo isso. De ser luz para as pessoas, de abençoar a vida das pessoas. A gente está num período de eleições, a gente vê as pessoas falando, por exemplo, da Cracolândia. Situação terrível. Como é que se resolve aquilo? É muito grande, Luciano. É muito grande. Mas teve alguns irmãos que se incomodaram com isso há bastante tempo. E foram lá na Cracolândia. E cuidaram das pessoas, continuam cuidando. Pregaram para as pessoas. Resgataram muitas pessoas. Quem nunca ouviu falar da Cristolândia? Alguns irmãos se incomodaram com a injustiça. E foram lá tentar resolver. Ah, Luciano, as pessoas estão passando fome na pandemia, eu não sei o que eu faço. Também não sei, mas tem irmãos aí, a gente recebeu no WhatsApp hoje da igreja, que a irmã Teresa estava feliz, porque irmãos doaram alimento para que pessoas fossem abençoadas e tivessem a sua situação de fome resolvidas. A igreja se mexe em meio às situações difíceis. A igreja é luz em meio às dificuldades, ainda que essas dificuldades pareçam ser grandes demais para a gente. A igreja precisa se indignar com a injustiça, se indignar com a maldade, mesmo que possa parecer algo muito grande para vocês. Eu lembro uma vez, muito tempo atrás, eu li a história de um menino chamado Rian, que tinha 6 anos. O Rian era canadense e na escola, ele estudando sobre a África, ele percebeu que numa região da Nigéria, uma cidade chamada Uganda, não tinha água para as pessoas. E o Rian ficou incomodado com 6 anos e queria saber o que ele podia fazer para ajudar a ter água lá em Uganda, na Nigéria. A professora dele falou com ele e com os pais sobre um projeto que existia de levar água para alguns lugares da África. E o Rian, com o papai e com a mamãe, foi consultar. E descobriu que com $2.000 era possível levar um poço d'água para a cidade lá em Uganda. Só que o Rian não tinha, com 6 anos, $2.000. E o Rian começou então a fazer pequenas tarefas para juntar dinheiro para conseguir os $2.000. Isso comoveu o papai e a mamãe, começaram a fazer uma campanha, começaram a coletar valores. E 2 anos depois, o Rian conseguiu os $2.000 e foi feito um poço com a doação do Rian para levar água para Uganda, na Nigéria. Tempos depois, um pouquinho mais velho, já com uns 10 anos, o Rian teve a oportunidade de ir até Uganda. E quando ele chegou, as pessoas batiam palma e gritavam, Ria, Ria, Ria. E ele falou assim, eles me conhecem
E uma pessoa que estava levando o Renan até lá disse, num raio de 100 quilômetros, todas as pessoas te conhecem. Um menino de 6 anos, demorou 2 até 8 anos, ele lutou para levar um poço, para levar água para um vilarejo inteiro numa cidade. O nosso inconformismo, a nossa vontade de fazer algo, a nossa... isso que nos mobiliza a reclamar às vezes das coisas, precisa ser direcionado para fazer algo, por menor que seja o que você possa fazer. A gente precisa colocar à disposição de Deus para expandir o reino, para abençoar a vida das pessoas. Se algo tem te incomodado, irmã, pense em como você pode fazer para ajudar. Tem uma frase que o irmão Álvaro disse para mim certa vez: Deus dá a visão, Deus dá a missão. Tem algo te incomodando nesse sofrimento generalizado que a gente tem vivido? Mão na massa. Deus está te chamando para fazer grandes coisas. Terceira e última razão que eu queria tratar com os irmãos e irmãs aqui, para a gente continuar tendo esperança, além de Jesus estar com a gente, além de Jesus ainda estar colocando no coração da gente esse inconformismo com a injustiça, é que se você consegue amar as pessoas, demonstrar amor pelas pessoas, ainda há esperança. Por que eu estou dizendo isso? No verso 5 aqui, tem uma expressão que a gente acabou trazendo para o nosso vocabulário crentez e que a gente não reflete muito sobre ela. Olha só o que fala o verso 5. Diz assim, verso 4, perdão. Contudo, tenho contra você uma queixa. Você abandonou o amor que tinha no princípio. Ou em algumas traduções, você perdeu o primeiro amor. E a gente acha que a pessoa que perdeu o primeiro amor é uma pessoa que abandonou a igreja, que, entre aspas, se desviou, que se afastou. E não é bem assim. Tem gente que perdeu esse amor, mas continua na igreja. Está pregando, está cantando, está dando aula na escola bíblica, está trabalhando bastante na igreja. Por que eu estou dizendo isso? Porque era a situação da igreja de Éfeso. Jesus disse para eles: vocês perderam o primeiro amor. Mas as coisas estavam funcionando. Eles continuavam combatendo os falsos ensinos. Eles tinham sã doutrina, que a gente chama de ortodoxia. Eles conheciam da Bíblia. Se fosse uma igreja batista, eles estavam lá com campanha de missões, estavam lá com escola bíblica funcionando, estavam lá com pregação, 3, 4 cultos, tudo funcionando perfeitamente. Mas Jesus disse: vocês perderam o primeiro amor. Arrependam-se, porque vocês perderam o primeiro amor. Eles se esqueceram, talvez, daquilo que Paulo escreveu lá em 1 Coríntios capítulo 13, no verso 3, e que Paulo falava assim: se não houver amor, nada disso valerá. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, ainda que eu entregue o meu corpo, se não tiver amor, de nada valerá. Por que eu estou dizendo isso, meu irmão e minha irmã? Com a gente às vezes acontecem essas coisas. Com a gente às vezes isso acontece. A gente faz as coisas, mas a motivação não é mais uma. A gente está casado, tem uma esposa, tem um esposo, e faz todas as coisas do casamento. Trabalha, ajuda a construir uma família, sustenta uma casa, cuida um do outro, mas às vezes não tem amor. Isso acontece às vezes com os pais da gente. A gente respeita, a gente obedece, a gente não discute, mas o amor se esfria. Às vezes acontece, irmãos, os filhos da gente. A gente cuida, a gente dá educação, mas porque alguma coisa aconteceu, talvez o amor não seja mais ali. Às vezes acontece isso com a igreja.
irmãos e irmãs. A gente canta, a gente louva, a gente... Talvez a gente só cante, não louve, porque louvar precisa ter amor. Antes que o Daniel corrija. A gente canta, a gente prega, a gente ensina, a gente entrega folheto, a gente vê em todas as programações, mas o outro e é o que aconteceu na igreja de Éfeso. Eles tinham um cuidado tão grande com a defesa da sã doutrina, com a defesa da ortodoxia, que eles estavam sendo duros demais e se esquecendo de amar as pessoas. Esse primeiro amor que Jesus diz aqui, não é só o amor a Deus, é o amor a Deus, mas é também o amor ao próximo. A igreja estava defendendo a sã doutrina, e tem que fazer isso, é preciso fazer isso, mas estava se esquecendo de amar as pessoas, estava se esquecendo de olhar para os outros com empatia, estava se esquecendo de olhar para os problemas que as pessoas enfrentavam e olhar as dificuldades que as pessoas tinham. Eu lembro uma vez, faz bastante tempo isso, mas eu nunca me esqueci. Era umas 2 horas da tarde, eu estava voltando do trabalho de metrô. E eu costumo ler no metrô. Faz tempo que eu não pego metrô, mas normalmente quando eu pego metrô, eu costumo ler. Abro um livro e começo a ler. E eu estava lendo ali, estava razoavelmente vazio o metrô, e tinha uma mãe sentada assim à minha frente, com um bebê de mais ou menos 1 ano e um menino de uns 5 anos. E o menino ficou meio inquieto, começou a andar para lá, tentando se equilibrar, correr para cá, e começou a esbarrar nas pessoas, esse menino de uns 5 anos. E o pessoal começou a reclamar, essa criança, a mãe toda sem jeito, tentou trazer o menino. Eu fechei o livro, puxei a mãozinha do menino e tentei conversar com ele, só que ele era surdo, menino. Ele não falava. E aí eu comecei a fazer algumas brincadeiras com ele, tipo, esconder o rosto, mostrar alguma coisa que era legal, uma figura do livro, peguei algumas coisas na mão, comecei a fazer uma brincadeira, ele se distraiu, sentou do meu lado e começou a brincar comigo ali. E a mãe, puxei assunto com a mãe, comecei a conversar, o nome do menino era Lucas. Isso ele deve ter já hoje mais de 10 anos. Conversei com a mãe, o nome do menino era Lucas, e ela disse assim, ele não fala. Ela até usou a expressão, ele é mudo, que não é correto, né? Ele é surdo, né? Ele não fala, e por isso que ele é terrível. E aquilo doeu meu coração. Brinquei com o menino, voltando, eu pensei assim, não, o Lucas ele não é, entre aspas, terrível porque ele é surdo. Ele é terrível porque ele não consegue perceber o quanto ele é amado. Ele não consegue perceber que ele não é um incômodo. E a gente precisa ter isso em mente. Quantas e quantas pessoas passam por nós e a gente esquece, a gente não percebe, nosso coração se endurece e a gente não demonstra o amor de Jesus para essas pessoas. A gente até prega o Evangelho, a gente fala de Jesus, entrega um folheto, mas essas pessoas percebem que são amadas? Essas pessoas percebem que elas têm valor, que a gente olha para elas no fundo do olho e enxerga essas pessoas como sendo imagem e semelhança de Deus, porque é isso que cada ser humano é, imagem e semelhança de Deus. A gente precisa deixar um pouco essa dureza que muitas vezes a vida traz para a gente. A gente fica com o coração duro, porque a gente vai vendo um monte de coisa errada, um monte de coisa ruim, em vários aspectos da sociedade, e o nosso coração se endurece e a gente deixa de mostrar amor. E o que as pessoas estão precisando é ver o amor de Jesus hoje. Tem uma frase que ela é erroneamente atribuída ao Che Guevara, não é uma frase dele, que diz assim, às vezes é preciso ser duro, mas não se pode perder a ternura. Às vezes, mesmo que a gente tenha que falar para alguém algo que não seja bom, a gente precisa fazer isso em amor. A gente precisa fazer isso como Jesus faria. Quando Jesus encontrou, quando levaram a Jesus aquela mulher que tinha sido pega em adultério, Jesus não concordou com aquela mulher. Tanto que ele disse, vai e não peques mais. Mas Jesus conseguiu falar isso com o coração transbordando de amor. E a gente precisa fazer isso nesse mundo que tem vivido essa tragédia que a gente tem vivido hoje. Por isso, meu irmão e minha irmã, nessa noite, eu digo a você, a gente tem vivido tempos difíceis sim.
Mas não perca a esperança, porque independentemente do que a gente tem vivido, Jesus está com a gente, está caminhando com a gente, está chorando com a gente, está se alegrando com a gente. Jesus está aqui com a gente. Meu irmão e minha irmã, não perca esperança, porque se você está olhando para o mundo e está vendo um monte de coisa errada, isso não está te chateando, é Jesus que está colocando isso no seu coração. Vamos nos mover para mudar essa situação, mas vamos fazer isso sem esquecer do amor, sem nos esquecer do amor, porque Jesus é amor, Deus é amor. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe, que a gente possa viver como Jesus viveu. Amor. Boa noite, irmãos, graça e paz. Amém? Obrigado, Luciano, pela palavra. Que Deus continue te abençoando. Meus irmãos, nós recebemos alguns pedidos de oração. Todas as quartas-feiras nós temos deixado para depois da mensagem, para nós juntos orarmos ao Senhor. Amém? Então não é o pastor que vem orar aqui, mas nós nos unimos a nossa fé, clamamos o Senhor. E nós temos sido assim, de maneira maravilhosa, agraciados pela misericórdia, pela bondade de Deus. Deus tem feito grandes coisas, Deus tem abençoado vidas, restaurado outras, aberto oportunidades para algumas, e Deus também tem curado várias pessoas, né? Então, tudo isso nós precisamos exaltar esse Deus bondoso, maravilhoso, esse Deus cheio de graça, e precisamos continuar clamando, né? Porque essa é uma das nossas atribuições como igreja do Senhor, orarmos uns pelos outros, orarmos incessantemente, né? O Senhor sempre nos convida, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. O Senhor espera que os seus filhos clamem, né? Seus filhos vão a Ele, como exemplo que o Luciano deu para a filha que pediu ajuda do pai. E Deus é um Pai, né? Maravilhoso, um Pai muito acima de todos nós, né? Jesus mesmo disse que nós, sendo maus, ainda sabemos dar boas coisas para os nossos filhos, não é? Quanto mais o nosso Pai Celestial, que é um Deus maravilhoso. Vou pedir perdão para as pessoas que estão mandando aí seus pedidos pela internet, não deu para anotar hoje, faltou aparelho aqui, faltou gente para anotar, mas principalmente faltou aparelho, tá? Então, mas os seus pedidos vão ser anotados, nós vamos ler, vamos ver de novo a transmissão, vamos retomar e vamos passar nos grupos de oração, tá bom? A Rita, que está aqui, agradece a Deus por mais um ano de vida do André, aleluia! E também pede pelos idosos, as famílias da igreja, os ministérios, a liderança, as crianças e os adolescentes, amém. E também agradece pela cirurgia da sobrinha Ingra, amém. Deus abençoe a vida dela também. Aqui é da Rosiclé. Pela vida espiritual, filhos, saúde mental do Robson, seu marido, libertação também, em nome de Jesus, amém. E também pela nora Stephanie, que está com rinite. Vamos orar também os pedidos do Adenir, que está com a gente também, por um casal, Pádua e Priscila. É isso, Adenir? Pádua e Priscila, relacionamento, a família do Adenir, os governantes do nosso país, do nosso estado, e também pelos enfermos. Vamos orar, vamos ficar em pé, meus irmãos, vamos orar ao Senhor, e depois nós vamos cantar mais um cântico para encerrar, vamos clamar ao nosso Deus, em nome de Jesus. Pai, obrigado, Senhor, obrigado por mais esse encontro aqui, nesse lugar que é consagrado a Ti, ó Pai, onde nós estamos aqui adorando, louvando, exaltando o Senhor, buscando a Tua face, Pai, pelos louvores, nas orações, na Tua palavra que foi pregada, Senhor. Obrigado por essa oportunidade, por esse ministério,
por essa igreja, a qual o Senhor tem cuidado, tem sustentado, tem nos abençoado e dirigido, Senhor. Toda a honra, toda a glória, todo louvor seja dado a Ti, ó Deus. Nós reconhecemos, ó Pai, a cada dia a Tua bondade, reconhecemos que as Tuas misericórdias se renovam a cada manhã, ó Deus, reconhecemos que sem Ti nada podemos fazer, Senhor, e por isso mesmo somos gratos, Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor não nos abandona, o Senhor tem longanimidade, age com longanimidade para conosco, Senhor, nos perdoando, nos restaurando, nos ensinando, nos exortando, nos chamando para a Tua presença, nos chamando ao arrependimento também, Senhor. Muito obrigado, Pai, por tão grande amor, ó Deus. Obrigado porque a Tua presença é maravilhosa e nós podemos desfrutá-la todos os dias da nossa vida, Pai. Ó Deus, eu coloco diante do Teu altar aqui, junto com meus irmãos e irmãs que aqui estão, os que estão conectados, todos os pedidos colocados aqui nessa noite, Pai. Tivemos dificuldades de anotar, mas o Senhor sabe, Pai, o Senhor olha os corações, o Senhor vê as necessidades, ó Pai. Ó Deus, tem misericórdia, Senhor, de nós nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Nós suplicamos, Pai, a manifestação da Tua graça, Senhor. Ó Deus, coloca a mão, Senhor, age, envia a Tua bênção sobre cada vida citada aqui, Senhor. Ó Pai, a Rita agradece pelo aniversário do seu filho, continua abençoando a vida do André, Senhor. Ó Pai, que ele creia no Senhor, que ele confesse Jesus como Salvador da sua vida, Senhor. Abençoa a sua sobrinha também, abençoa todas as famílias da nossa igreja, Senhor, nesses tempos difíceis que enfrentamos, ó Pai, precisamos, carecemos da bênção, da graça, dos milagres, da cura, do livramento, da libertação do Senhor, ó Pai. Liberta, Senhor, aqueles que estão presos, ó Pai, tanta gente presa, Senhor, tanta gente acorrentada nesses dias, ó Pai. Ó Deus, Tu és o Deus que quebra as cadeias, Tu és o Deus que salva, que cura, que liberta, ó Deus. Liberta aqueles que estão nos vícios, Senhor, seja eles quais forem, Pai, da bebida, das drogas, da pornografia, das mídias, da internet, enfim, Senhor, Tu sabes, ó Pai. Liberta, Senhor, em nome de Jesus. Repreende, Deus, toda a obra de Satanás, ó Pai, contra as nossas vidas, contra as nossas famílias, Senhor, contra os nossos ministérios, ó Deus. Repreende, Pai, em nome de Jesus, que caia por terra, que tenhamos discernimento, Senhor, de perceber as ações, as estratégias, as armadilhas do inimigo contra as nossas vidas, Senhor, porque sorrateiramente ele entra em nossos lares se nós dermos brecha, se nós permitirmos, Senhor. Mas nessa noite nós te pedimos que o Senhor age, Senhor, que o Senhor envie os Teus anjos, que o Senhor repreenda toda a obra do inimigo, em nome de Jesus, Senhor. Abençoa as crianças, os juniores, os adolescentes, Pai, que perderam nesses últimos 6, 7 meses a referência aqui da igreja, das atividades, ó Pai, mas que eles ouçam a voz do Senhor, que os pais tenham sabedoria, que os pais sejam responsáveis, sejam fiéis ao Senhor no ministério de ministrar e discipular os seus filhos, Senhor. Obrigado pelo ministério infantil da nossa igreja, que tem feito esforços de levar a Tua palavra para as crianças. Obrigado pelo ministério de adolescentes, que todas as semanas se reúnem, ó Pai, para também ensinar e discipular esses meninos e meninas, Senhor. Abençoa os casais da Tua igreja, esse casal citado aqui, Senhor, o Pablo e a Priscila, e todos os demais casais, ó Pai. Também, Senhor, são dias difíceis, dias de muitos conflitos e de muitos confrontos também, ó Deus. Ó Pai, dá sabedoria para os maridos, para as esposas, para que eles possam olhar para a Tua palavra, porque a Tua palavra nos guia à Tua vontade, Senhor. Ó Deus, abençoa, Pai, em nome de Jesus, todas as famílias da Tua igreja, abençoa todos os líderes da Tua igreja, Senhor.
Ó Pai, que renova as nossas forças, dá-nos visão, tira de nós o comodismo, a indiferença, Senhor, e que possamos ser instrumentos do Senhor para ser sal da terra, luz do mundo, para representarmos o Senhor nessa terra também, Senhor. Também, Senhor, pedimos pelos nossos governantes, tanto do âmbito federal, estadual, municipal, as câmaras legislativas, Senhor. Ó Pai, tanta gente que tem influência direta na nossa vida, na vida do povo, Senhor. Ó Deus, que quer por terra toda a corrupção, todos os acordos obscuros, Senhor, que promovem injustiça, que não permitem, Senhor, que o povo seja cuidado, atendido e abençoado, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, muito obrigado, porque sabemos e cremos que Tu és o nosso Deus, que a nossa esperança não está nessa terra, está no Teu reino, está na glória, Senhor. Mas enquanto estivermos aqui, Pai, usa as nossas vidas para sermos para o louvor da Tua glória, Pai. Muito obrigado, nós entregamos esses pedidos nas Tuas mãos e pela fé Te agradecemos, porque sabemos que Tu és bom e a Tua benignidade dura de geração em geração, Pai. Toda honra seja dada a Ti, nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Meus irmãos, eu só quero dizer que a partir de domingo que vem nós estaremos, podem sentar um pouquinho, recebendo mais pessoas aqui na igreja, de acordo com a nova fase da nossa cidade. Nós temos estudado, temos nos atualizado sobre isso e também conversado com os pastores e demais líderes da nossa denominação. E ontem, em reunião da diretoria, nós decidimos aumentar um pouco a capacidade aqui do templo. Então a disposição das cadeiras aqui já está um pouco diferente e nós vamos divulgar aí agora, a partir dos próximos dias, quantas pessoas poderão vir ao culto. Mas é importante que, se você pode, se você está bem, pode, está saindo, está tendo essas atividades, venham aos cultos, irmãos. Nós temos sentido a falta de muita gente que está indo para todo lugar, mas não está voltando para os cultos. E alguns que até voltaram e vieram um culto ou dois e não vieram mais. Então, o que Deus tem mostrado é que há um comodismo, há uma indiferença, e nós não podemos agir assim, né? Então precisamos continuar servindo ao Senhor, precisamos continuar com o reino de Deus em primeiro lugar na nossa vida, servindo as pessoas e servindo a Deus através da igreja também. Então, se você pode, se você já está com as suas atividades externas normais, venha à igreja. Então, você tem que tomar todos os cuidados, as cadeiras ainda estão juntas, exceto agora as cadeiras entre os casais, poderão sentar ao lado um do outro, como está ali o lindo casal bonito ali, o Álvaro e a Elaine, sentadinhos um do lado do outro. E obviamente que os casais continuam juntos, né? Então assim nós vamos fazer aqui também, como será feito nos teatros, nos cinemas também, tá bom? Então fica essa palavra, esteja atento aí às próximas orientações e vamos continuar tendo o reino de Deus em primeiro lugar na nossa vida, e sendo assim, Deus vai nos dirigir em todas as coisas. Deus abençoe, obrigado a vocês que estão aqui, obrigado Daniel, louvor, mais uma vez, obrigado Luciano pela palavra, Elaine e Ronaldo estão ali na recepção, e Deus nos abençoe. Vamos cantar agora o último cântico, e depois nós estamos encerrando em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida aí também, está conosco, conectado, que a tua família seja alvo das bênçãos de Deus também nesse tempo, amém? Em nome de Jesus. Amém. Esse cântico é bem conhecido, então vou pedir para que os irmãos puderem se colocar de pé. Eu quero pensar aqui uma frase que eu ouvi do Luciano na pregação, que me abençoou muito, e a frase é: você percebe que é amado? E eu espero que vocês aqui, você que está em casa, tenha percebido o quanto você é amado. Amém. Esse cântico mostra esse amor de Deus por nós também. Amém.
quanto vocês são amados, o quanto nós somos amados por Ele. Amém.